Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h17, seguindo a nossa série de entrevistas com os vereadores aqui de Joinville. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan o vice-presidente da mesa diretora, o vereador Érico Vinícius, do Partido Novo. Vereador, muito bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos os ouvintes, Fernando, Marcos, Jovem Pan, muito obrigado pela oportunidade. Vocês, afinal de contas, levam a nossa voz aí além dos limites que nós podemos imaginar. E é extremamente importante a gente poder ter esse espaço e estar falando aqui com vocês. Obrigado. Nós aqui agradecemos, vereador. Vereador, quando o senhor assumiu, o cargo de vereador lá em 2021, uma das avaliações feitas pelo próprio senhor foi justamente a necessidade de simplificar as leis, né? Sim. E fazendo um retrospecto, então, desses 2 anos na Câmara, o senhor acha que conseguiu ajudar a tirar um pouco os nós dessas regras e também essas normas para estar ajudando no desenvolvimento aqui da cidade? Não tenha dúvida de que houve mudança. Ela precisa ser continuada, precisamos continuar o trabalho que vem sendo feito pelo secretário Bade, pela Secretaria de Desenvolvimento, e da qual a gente apoia constantemente. Muitas leis passaram pelas nossas mãos para conseguir dar desenvolvimento para a nossa cidade, então eu não tenho como dizer que não. Né? Eu tive sim algumas sugestões ao Executivo, tive algumas leis que acabaram passando pelo meu gabinete. Foram propostas, né? Como a questão de você conseguir fazer o pagamento dos tributos através de PIX, né? O direito de protocolo, que dá segurança. Afinal de contas, uma das coisas que eu sempre levantei é a questão da falta de segurança jurídica no nosso país. Eu acho que esse é um dos grandes cânceres que nós temos no nosso país. Isso ficou muito claro ultimamente, até com outras situações que vêm acontecendo no nosso país. A questão de uma legislação onde eu ataquei a questão dos lotes encravados, onde você consegue fazer com que o empresário que esteja na BR consiga comprar o lote encravado que esteja próximo a ele e dar a mesma propriedade do lote quando se fala em uso, né? Em poder de uso daquele lote, né? Então é isso, são várias situações, a questão de diminuir o custo, a taxa de localização também, permanência, que normalmente aqui no município era cobrado 2 vezes, vamos dizer assim. Você tinha num escritório um modelo de negócio e você iria colocar um outro CNPJ ali, você teria que pagar novamente as 2 taxas. E isso também foi uma sugestão aí ao Executivo, na reforma que o Executivo fez, ele colocou lá dentro, e isso nos mostra aí, são pequenas mudanças, mas que vão gerando uma velocidade de entrega principalmente aos empreendedores, né, que são geradores de emprego. Vereador, a gente sabe que um dos objetivos da campanha do próprio prefeito Adriano Silva, da vice Rejane Gambim, e o foco, né, do atual executivo municipal é a desburocratização. A Câmara está trabalhando para isso, os empreendedores também, temos cerca de 55 mil empreendedores hoje em Joinville. Mas já no ano passado, pegando um exemplo da nossa região, a cidade de Mafra, no Planalto Norte, era uma das cidades mais rápidas do país para abrir uma empresa. Em pouco mais de 4 horas e 5 minutos a gente conseguia abrir uma empresa. É claro que não dá para comparar Joinville com Mafra, né, em razão de habitantes, de extensão e tudo mais. Pergunto para o senhor, é possível a gente desburocratizar ainda mais, agilizar ainda mais o processo do Executivo, nessa parceria com o Legislativo, para que de fato tenhamos ainda mais abertura de empresa, empreendedorismo, fortalecimento da economia aqui na cidade? Como fazer isso? Eu não tenho dúvida. Eu acho que a regra é continuarmos dando sequência ao que a gente vem fazendo. O secretário Bade, Fernando Bade, tem buscado isso através do Espaço do Empreendedor, localizado ali na rua Dr. João Colim, junto à Saúde, e o foco ali é esse. Então, o que vocês tiverem de sugestão, podem trazer, que uma característica desse governo agora é escutar e pegar as boas ideias, as boas práticas e trazer para a nossa realidade. Eu prefiro não arriscar tanto, mas quero dizer que, se eu não me engano, com certeza mais de 10 vezes a velocidade de abertura de empresa aqui no nosso município já passamos, tá? Do que era para o que é hoje. Eu não tenho esse dado agora de cabeça, então por isso eu prefiro
não colocar vocês, mas se observar do começo do governo até agora, é impressionante a mudança que Joinville já teve com relação a isso. Vereador, o senhor é do partido do prefeito Adriano Silva, né? Desempenha esse papel de liderança do governo. Mas como é que o vereador e fiscalizador, né, o senhor consegue chamar a atenção do executivo para esses desafios ainda históricos, né? Como, por exemplo, o caso da questão da pavimentação, macrodrenagem, das filas na questão da saúde, o custo da saúde. Como é que está esse tom crítico propositivo do senhor? Veja bem, eu sempre quis responder uma pergunta que as pessoas sempre comentavam e falavam, e a gente sempre vê, entra prefeito, sai prefeito, a coisa parece que continua igual. E qual é a pergunta? A pergunta é: por que a cidade de Joinville, a mais rica do estado de Santa Catarina, tem dificuldade financeira? Então vamos lá. Se você pegar hoje Joinville, na sua arrecadação, fica aproximadamente, eu estou falando de números aproximados, aproximadamente 18% da arrecadação fica aqui, da receita. Imagine que dessas 18% você transforma ele em 100%. Cidades próximas que eu busquei, eles têm um gasto com a saúde desse 100% em torno de 19% a 23%. Joinville gasta de 39% a 42%. Mas por que isso, Érico? Nós temos um hospital chamado, carinhosamente por Zequinha, que ele cuida da média e da alta complexidade. E a média e alta complexidade, ela não é obrigação do município. Ela deveria sim ser custeada pelo governo do estado e pelo governo federal. Isso faz com que a gente acabe com os nossos recursos dessa pavimentação que o senhor falou, da questão de qualquer tipo de política pública. A partir do momento que você não tem o recurso, fica muito difícil. Aí nós toda hora precisamos ficar passando o pires para conseguir suportar as demandas do nosso município. Luiz Henrique já falava que era a quinta roda da carroça, né? E eu acho que vem daí a situação, mas não é uma coisa ruim também. Joinville é uma cidade de excelência. Lá atrás, os outros profissionais que passaram anteriormente a gente tentaram sempre fazer o seu melhor. E quando não conseguiam alcançar os recursos, ou de repente não sabiam exatamente aonde que nós tínhamos que bater e reverter a situação, nós acabávamos suprindo aquela falta com recurso próprio. Só que isso foi, e hoje nós temos essa grande dificuldade no nosso município. Essa é uma das principais razões que me fazem estar nesse meio aí, é tentar reverter esses custos para quem é de direito e de dever. Vereador, a gente comentava sobre a abertura de empresas, né? O último dado aqui do ano passado faz uma referência que em Joinville, em média, 45 horas para abrir uma empresa aqui na cidade. Dá para melhorar esse índice, obviamente, mas o senhor já explicou as razões e qual o caminho que a gente deve percorrer. Deixa eu perguntar para o senhor o seguinte: o senhor é empresário, né? E já circula há muito tempo pela cidade e tudo mais, e geralmente o empresário, quando não está no lado de lá do balcão, digamos assim, como está na política, acaba tendo, né, um posicionamento um pouco mais crítico em relação às ações do executivo, do legislativo e tudo mais. E uma pergunta que a gente está fazendo para todos os vereadores que passam aqui por essa bancada é a seguinte: a Câmara está fazendo a oposição como deveria? É claro que o prefeito Adriano Silva tem uma boa base lá, e a pergunta que lhe faço é o seguinte: o Legislativo está de fato em sintonia com o Executivo, ou a gente vê que, em razão de toda essa base que tem lá, a gente não vê uma oposição muito ferrenha como a gente viu nos governos passados? Qual é a leitura do senhor? Vamos lá, eu estava como líder de governo na legislatura passada, nos 2 anos que passaram, e o prefeito, como a gente já tinha conversado, a cada 2 anos normalmente mudam as comissões, e aí há uma mexida geral, e essa mexida veio agora, e o prefeito achou interessante fazer uma alternância da liderança, que já era pré-definido, né? Então eu agora não sou mais o líder de governo, sou líder de bancada do Partido Novo. E o que eu posso dizer para ti é que existe sim uma oposição, existem diferenças, visões, porém a gente precisa saber responder com uma certa cautela, um certo nível
de diálogo, né? E não, de repente, muitas vezes, aquela oposição que a gente costumava ver no púlpito, no plenário, e que muitas vezes levava a conflitos que não se apagavam para o resto de um mandato. E então o que eu fiz nesse período foi sim tentar conversar, dialogar muito e evitar esse tipo de conflito direto, principalmente na frente, no púlpito, né? Então vamos tentar resolver, vamos conversar, vamos dialogar. O prefeito Adriano sempre abriu as portas para todos os vereadores. Em momentos importantes para a nossa cidade, como a reforma da Previdência, ele chamou todos os vereadores para conversar e explicar o porquê que havia a necessidade da reforma da Previdência. Aí sim, coube a cada vereador estudar e analisar e fazer as suas ponderações. Foram não só vereadores, por exemplo, como foi chamado um grupo de funcionários públicos, foi chamado sindicato. Então houve muita conversa e muito diálogo. E devido a isso, talvez vocês não vejam aquela oposição como era no passado, de tantas ofensas, né, no púlpito, né? E eu realmente tive poucos momentos que eu tive que me falar com mais rispidez, porque a partir do momento que a oposição fica muito baixa, ou ela acaba ofendendo algum secretário ou prefeito, aí sim eu acho que há necessidade da gente acalmar a situação com alguma fala um pouco mais forte, vamos falar assim. Vereador, para a gente finalizar então o nosso bate-papo, como é que estão as projeções, as perspectivas e também, é claro, os projetos para 2023? Certo. Olha, existe agora uma mudança, afinal de contas nós teremos eleição mais para frente, e a gente percebe que já é uma movimentação natural. Cabe sim uma consciência geral dos nossos políticos, e só que isso eu percebo, né? Eu vim de fora da política, porém não posso dizer que eu não sou um político, mas é muito forte a tentativa de manter o sistema como ele funciona naturalmente. Eu quero estar certo de que a gente pode encontrar um novo modelo. Talvez não um modelo ideal, aquele que nós construímos na escrita da essência do Partido Novo, mas algum modelo que venha assim a dar governabilidade e fazer com que a gente continue trabalhando, né? A questão da oposição, ela sempre vai acontecer, tá? Isso, com certeza, as pessoas pensam diferente. Então, nós temos que começar a colocar na cabeça uma consciência coletiva que começa lá a gente começa a perceber isso. Eu sou síndico há mais de 15 anos. Por onde eu passei, acabei me tornando síndico. E a gente percebe a consciência coletiva quando tu vê o lixo do condomínio. Ali tu começa a observar que as pessoas têm que estar preocupadas em embalar um lixo para não jogar o problema simplesmente para o próximo, né? Vereador, o senhor falou em modelo, né? Eu vou pedir uma resposta do senhor em um minuto e pouquinho, que é o seguinte: mesa diretora da Câmara de Vereadores, a gente começou uma legislatura com uma composição e dias depois a gente teve o desmonte, né? Em razão de motivos pessoais e profissionais e tudo mais. Isso traz algum prejuízo para a Câmara ou não nesse momento? Qual a avaliação do senhor? Veja bem, eu estava aqui pegando a resposta agora do Fernando Baden, assim tão rápido quanto a mudança do tempo de abertura de empresa. Nós estamos falando que em dezembro ela chegou a 29 horas, ou seja, um dia e pouco. Coisa que o senhor mesmo acabou de falar que eram 42 dias, né? Março do ano passado, 45 horas. 45 horas, tá? Março do ano passado. Então esse dado já é de dezembro do ano passado. Já de dezembro, mas ele levava mais de um mês, se eu não me engano, no começo do governo. Quase 40 dias. Acho que era 40 dias, alguma coisa assim. Então é isso que vem à minha cabeça. Perfeito. E desculpa, sobre o modelo... Mesa diretora da Câmara. Da mesa diretora. A mesa diretora, hoje eu estou fazendo parte, sou vice-presidente, e não vejo nenhum problema. Eu acho que foi extremamente importante eu estar junto da mesa diretora, né, junto com o vereador Diego Machado, que não é, como é que eu posso dizer, é uma pessoa coerente,
eu acho que é uma pessoa que vai conseguir colocar em pauta os projetos aí que o governo vem necessitando para a cidade de Joinville, né? Hoje eu sei que o primeiro secretário, do qual eu era na gestão passada, o novo também estava fazendo parte da mesa diretora. Isso faz diferença. É importante a gente estar entendendo como é que funciona a Câmara. E na mesa a gente consegue visualizar de um outro ângulo as coisas acontecendo ali dentro. Perfeito. Vereador Érico Vinícius, do Partido Novo, muito obrigado mais uma vez, né, pelos esclarecimentos, por conversar conosco aqui na Jovem Pan. Sucesso sempre, até uma próxima. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês, podem me chamar aí. E muito obrigado ao povo joinvilense aí que vem entendendo a necessidade de várias mudanças aí na cidade e compreendendo. Então, estamos sempre à disposição, aberto para escutar, tentar entender, tragam para nós demandas, opiniões, sugestões, que elas vão ser analisadas e vamos tentar colocar em prática aí para uma Joinville, né, ainda melhor. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Boa semana, grande 2023.